à igreja com a paz do Senhor e a vocês que estão participando dessa live. Estamos felizes de estar aqui nessa manhã para louvar o nome do Senhor. A tua palavra é tesouro escondido que alguém encontrou. Mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de Deus. A tua palavra é abrigo seguro que vida nos traz. A rocha do século, bem firme alicerce, eterna e veraz. Feliz quem sobre ele edifica sua casa, tormentas ela vencerá, não vacilará. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de Deus. Palavra de Deus. O Senhor se faz presente aqui nessa manhã. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E a Bíblia é um presente que o Senhor tem dado para nós. Bíblia, livro dos livros, és a escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade da divindade em ti está. Bíblia, livro dos livros, és o tesouro das gerações. Ó, minha Bíblia, fanal de gozo, és o repouso dos corações. Bíblia, livro dos livros, dos patriarcas e das visões. Livro de unção bendita e de infinitas revelações. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus. Ó, minha Bíblia, livro do crente, és um presente
vindo de Deus. Bíblia de duplo gume, tu és farol na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso encontrei Cristo pra me remir. Oh, minha Bíblia, rio que passa, manando graça, sem se extinguir. Amém. Eu saúdo a todos os presentes e a você que está na live, nos honrando e nos concedendo essa audiência no dia de hoje, 13 de setembro de 2020, Dia Nacional de Missões. Devo salientar também que o mês de o mês de setembro é comemorado o mês da Bíblia, o mês da palavra. E a lição hoje fala sobre isso, como dia 13 de setembro é o dia de missão, né? A lição de hoje, lição de número 11, Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo, que se encontra em Hebreus, capítulo 6, versículo 5, parte A, abre aspas, e provaram a boa palavra de Deus, fecham aspas. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e poderosa e penetrante. A leitura em classe devemos compartilhar hoje se encontra no livro de Esdras, do versículo 1 ao versículo 12. Livro Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Está registrado assim: estes, pois, são os chefes de seus pais, com a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia ao reinado do rei Artaxerxes. Os filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atur, dos filhos de Secamias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, que se contava até 150 homens. Dos filhos de Paete, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com eles 200 homens. Dos filhos de Secamias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elã, Jesaías, filho de Atalias, e com eles 70 homens. E dos filhos de Zafatias, Zerabadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de
Zelonite, os filhos de Josifias, e com eles 170 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azagade, Jonas, filho de Zacatã, e com ele 110 homens. Filho de Acatã, e com ele 110 homens. O objetivo geral dessa lição de hoje é mostrar a eficácia da palavra de Deus. A eficácia da palavra de Deus. Eu vou pedir ao nosso pastor regional que faça a oração para darmos sequência na nossa lição de hoje. Pastor. Queremos dar graças a Deus por esse dia. O pastor pediu para fazer oração, pastor, é isso? Oração, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia. Queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar essa manhã de domingo, que o Senhor possa abençoar os teus filhos que estão aqui no templo, aqueles que estão em seus lares, ou até alguns irmãos que possam estar em algum ambiente de trabalho, mas estão tendo a condição de vir e assistir essa live. Abençoa nossas vidas, seja conosco, Senhor. Nós te pedimos, crendo na tua graça, bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O pastor já deu a abertura lendo o texto base da lição. Eu cheguei um pouco depois do início. Não sei qual foi a consideração que ele fez no início sobre a lição, mas deixa eu fazer um resumo rápido aqui. Lição número 11, dia 13 de nove de 2020. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Meus irmãos, eu entendo da seguinte forma. A revista de cada trimestre, ela tem sempre 12, 13 lições, e as lições, elas entre si, elas têm um elo de ligação. Porque o assunto é um assunto que tem uma sequência quase que eu posso dizer, uma sequência lógica. E cada lição, no meu modo de entender e ver, ela tem um pano de fundo. Eu procuro sempre, depois de ler, estudar a lição, de meditar, tentar entender qual que é, por trás, qual que é a intenção que o comentarista, usado pelo Espírito Santo, trouxe nessa lição. A minha modo de ver, meus irmãos, essa lição ela está baseada em dois personagens, Esdras e o rei Artaxerxes. Se não me falha a memória, na lição número 8, eu fiz um comentário sobre Neemias e o rei Ciro. Eu ainda citei que eu senti falta, até, eu não sei, da lição 12 e 13, que são as que terminam o trimestre, se vai ser falado, mas eu senti falta de citar Ciro, porque ele teve um papel fundamental na libertação do povo de Israel, para que eles fossem, especificamente o povo de Judá, né, que era a nação de Judá, eram israelitas, mas era a nação de Judá, que estava presa ali, porque a nação de Israel tinha sido dizimada alguns anos antes. E naquela lição eu falei sobre o rei Ciro, que em Isaías 45, se a minha memória não está me traindo, verso 1, o texto fala
Deus fala claramente através do profeta, chamando de Ciro, o meu ungido. Ciro teve um papel fundamental, fundamental. O rei com quem Neemias teve um diálogo foi o Artaxerxes, esse mesmo rei aqui, o mesmo rei. Mas, porém, eu citei, eu até fiz aqui eu me atrevi a fazer uma sequência aqui, mais ou menos isso. Ciro, o rei Ciro, que é chamado de Ciro Grande, Cambises II, Dário I, e foi chegando tendo outros reis, até que chegou em Artaxerxes I, que é esse rei aqui. Nessa ação, Deus usou a mão do comentarista, a mente dele, para poder registrar, e, na meu modo de ver, Esdras tem um papel preponderante, e o rei Ciro e o rei Artaxerxes também. Então, eu queria focar nos dois aqui, para a gente poder ter assim, uma base para poder seguirmos no raciocínio. Deus usou Esdras e o rei Artaxerxes. Quem foi Esdras? Você sabe, mas eu vou falar assim mesmo. Vou trazer algumas informações que eu creio que são pertinentes. Qual que é o significado do nome de Esdras? Só o nome dele você já fica animado com o cidadão, você entendeu? Aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. Aquele que ajuda, ou ajudador, ou auxiliador. Ele foi um escriba. Qual o significado? O que um escriba fazia? Qual que era a sua atividade básica e qual que era o contexto em que ele se inseria na sociedade israelita daquela época? Escriba, meus irmãos, ele era um funcionário, geralmente, aqueles que eram escolhidos para estar desempenhando esse papel de forma mais ampla, eram funcionários do governo, geralmente do rei. Por dominar a escrita, eles redigiam e eram profundos conhecedores da língua hebraica, no caso aqui, e do aramaico, porque a lição cita que tem um texto que está no livro de Esdras, que foi escrito em aramaico. Então, o moço era poliglota, dominava a língua pátria, que era o hebraico, e o aramaico, que várias nações vizinhas utilizavam o idioma aramaico. Pois bem, Esdras liderou o segundo grupo de retorno dos israelitas, ou da nação de Judá, que retornaram da Babilônia, em 457 a.C. Ele era descendente direto de Arão. Vou entender isso aqui. Por que eles citam isso? Porque tinha várias linhas sacerdotais, e eles entendiam que a linha que tinha não é que era uma linha melhor, não é isso, mas era uma linha que era muito respeitada, porque ele era um descendente direto de Arão. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote, não é isso? Não é isso, irmãos? Arão foi o primeiro sumo sacerdote e os seus filhos foram sacerdotes. Correto? Vamos lá. Era escriba ou escrivão. Escriba ou escrivão. Era aquele que dominava a escrita e era um profundo conhecedor da lei, no caso, a lei mosaica, a lei que era e é a palavra de Deus, que até então conhecida, e ele redigia muito bem. Eu tenho a facilidade também de redigir bem, penso eu, sem falsa modéstia, penso eu que eu escrevo muito bem. Mas por que as pessoas escrevem bem? Quem escreve bem é quem lê. Quem lê. Vai aqui um conselho de um pastor sexagenário. Hoje, com o advento da internet, menos estamos lendo. Então,
Quem lê pouco não tem o que falar, não tem o que dizer, falta de conhecimento. Na hora que John Wesley, uma certa vez, um grande servo do Senhor, ele foi perguntado sobre um jovem que tinha feito uma pregação. Vocês devem conhecer essa passagem de John Wesley. E ele, com aquele espírito crítico que ele tinha, um grande orador, tinha uma oratória, tinha um conhecimento tremendo, ele falou assim, olha, eu vou parafrasear, ele falou assim, olha, o rapaz tem jeito, tem chamada, tem jeito, mas lhe falta argumentação. Então, quando ele vai explicar a sua ideia, o seu pensamento, lhe falta argumentação e o auditório não entende. Quando eu fiz o meu primeiro curso de teologia, isso já tem uns 200 anos atrás, eu lembro que eu tinha um professor que chama, creio que ele ainda está vivo, pastor Marcelo Tabrage, era Marzola Tabrage, se eu não me falha a memória, ele era um peruano que ficou muitos anos aqui em Belo Horizonte e ele dava aula na nossa EBPS. Eu fiz o meu primeiro curso na EBPS. Ele falava assim, olha, a ilustração é a janela da pregação. Quando você está explicando um texto, você está falando, e falar em público não é fácil. Você se sente um pouco acanhado, aquilo que você pensou em falar lhe falta. Se você usa uma ilustração, é como se você tivesse um ambiente fechado e abrisse a janela e os raios do sol entrassem por aquele local. A ilustração é a janela da pregação. Mas só tem ilustração quem lê. Quem lê. E eu estou falando de leitura aqui, evidentemente, que é o nosso livro base, que temos que ter e ler diariamente a Bíblia. Mas, além disso, bons livros evangélicos, livros seculares, bons livros, ler um jornal, uma revista. O escrivão, ou escriba, era um homem que dominava amplamente a língua. Tinha uma facilidade de escrever e de colocar no papel aquilo que se pensa. A redação é difícil por isso. Às vezes você pensa uma coisa, sente, entendeu, mas quando você vai pôr no papel, te falta argumentação, te falta até domínio da língua pátria. Verdade. Então, o Esdras não era um cidadão comum. Apesar da sua humildade de ser um servo de Deus, ele era um homem altamente capacitado. Deixa eu seguir aqui. Escriba. Escrivão era aquele que dominava a escrita e a sua língua amplamente. Além de escriba, era também sacerdote. Não é isso? Sacerdote. Então, pensa aqui comigo. Se ele era um escriba, se ele dominava, se ele conhecia amplamente a lei, a Bíblia, a Torá, que era a lei que eles tinham na época era a Torá. Se ele dominava a Torá, facilitava muito o seu desempenho de sacerdote. Ele tinha como executar o sacerdócio que Deus tinha lhe confiado de uma maneira muito melhor. O pastor, para poder ser claro na sua prédica, na sua pregação, evangelista, ou cooperador, ou irmão, missionário, quem for, o jovem, todos aqueles que falam em público, tem que ter um bom vocabulário, tem que estudar. Não é, pastor, o senhor está falando que isso é condição básica? Não. Não, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela cresceu ao longo dos anos com os obreiros leigos, que eram homens usados por Deus de uma forma tremenda, que não tiveram condição de ler, de estudar, de escrever, porque a vida lhes negou, a muitos lhes negou essa condição. Mas tem muita gente que pode fazer, que pode estudar e não estuda por preguiça. Não lê por preguiça. Comodismo. Aí, na hora que vai falar em público, o vocabulário é reduzido, a capacidade de raciocínio e de argumentação fica em segundo plano. Ele era sacerdote e escriba e sacerdote. Por ser escriba e profundo conhecedor da palavra, podia desempenhar seu papel de sacerdote de uma maneira completa e plena.
o rei Artaxerxes ficou ficou tão impressionado, penso eu, que quando ele conheceu Esdras, ele começou a conversar com Esdras expondo a história do povo de Israel, fazendo explicando para o rei, que era um rei que não conhecia o Deus de Israel, explicando quem que era o Deus de Israel, aquilo que ele tinha feito no passado, as maravilhas, a abertura do Mar Vermelho, tirou o povo do jugo da escravidão de 430 anos no Egito, foi falando, Deus fez sair água da rocha, Deus abriu o Mar Vermelho, e depois com Josué fez o Rio Jordão também se abrir, correto? Isso aqui, irmãos, isso aqui é a minha maneira de entender. O rei ficou tão impressionado com ele, ficou tão impressionado que Esdras passou a trabalhar na corte junto ao rei Artaxerxes. Como difícil falar, né? Artaxerxes. Não bonito. Glória a Deus. E que trouxe, olha, esse moço tem que ficar perto de mim. A sabedoria dele era tremenda. E, baseado nisso, Esdras era doutor da lei de Deus. Esdras combateu, isso aqui achei fundamental. Eu não sei se os irmãos viram na lição isso. Eu não vi. Pode ser que eu tenha lido, e às vezes você lê e a mente nos trai, mas o comentarista não falou algo aqui fundamental. Quando Esdras voltou com uma leva de judeus para Jerusalém, quando ele chegou lá, ele encontrou uma grande quantidade de casamentos mistos. Vocês não encontraram isso na lição? Encontrou? Na próxima, né? Tá. A próxima ainda não, vou ler. Mas a próxima fala sobre isso. Porque por eu pensar assim, por eu achar que ele tem uma figura central, eu penso que esse fato foi tremendo. Quando ele chegou em Jerusalém, encontrou a cidade na condição totalmente devastada, destruída, os muros, os portões. Ok, eu tive a lição, Esdras e Neemias, combate o casamento misto. Então eu já vou dar uma palhinha para a lição seguinte. Pode ser que eu não esteja aqui, então eu já deixo aqui a minha forma de pensar. Ele foi frontalmente contra isso. Porque muitos dos judeus tinham casado com mulheres de outras nações. Vamos pensar aqui. Por que isso, irmãos? Uma das formas que Deus teve de preservar a nação judaica, a nação de Israel ao longo dos anos, foi com o casamento entre eles. Vamos pensar lá em Sansão. O que Sansão falou com o pai dele? O pai viu uma moça, vou parafrasear, viu uma moça internacional. Nossa, que morena linda, que loura bonita, não sei como é que a dona era. Você que viu a dona, e o texto fala que ele ficou totalmente transtornado. Quando o pai soube que essa moça com quem ele queria casar não era da nação de Israel, ele falou assim, mas meu filho, será que não tem nenhuma moça em Israel para você casar, para você desposar? Ah, mas eu quero aquela, eu quero aquela. Isso, meus olhos se agradam dela. Exatamente. Obrigado, pastor. Vejam bem, irmãos. Isso é julgo desigual. Julgo desigual não tem como dar certo. Casar com uma pessoa que não tem o mesmo Deus que nós temos, que é o único Deus, a palavra Deus para mim devia ser singular, não Deus, apenas Deus, né? Porque só tem um Deus, que é a Trindade Augusta, que são unidos em amor, mas é como se fosse uma só pessoa. Os outros deuses que existem, com todo respeito às demais religiões, mas esse é o nosso ponto de vista, e a Bíblia nos dá base para isso, não são deuses. São feitos pela mão de um homem, e o Deus não é feito por ninguém. Ele, em si, ele sempre existiu, sempre vai existir. Então, ele chegou combatendo, e eu estive estudando sobre isso, irmãos. Ele deu tanta ênfase contra essa prática que era comum, entre aspas, não é normal, é comum,
Comum uma coisa, normal é outra. Normal é aquilo que está dentro da normalidade. Comum é uma coisa que se faz, que se repete várias vezes. Então, era comum achar judeus que tinham casado com mulheres, podiam ser mulher uma moça de família, inteligente, bonita, mas não era judia, não tinha o mesmo Deus, não tinha a bênção de Deus, não tem como dar certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu Antônio. Deus abençoe. E o texto fala, e eu estive estudando sobre isso, que ele combateu tanto o irmão Leonardo, tanto que muitos daqueles que tinham casado voltaram atrás, separaram e falaram, valeu quando durou, mas não vou ficar com você não, porque o homem de Deus chegou e falou aí que negócio não vai dar certo. Então, ele chegou e combateu. Despediu elas. Oi? Eles despediram elas. Despediu as moças lá. Ou seja, eles ouviram. Tamanha a capacidade e conhecimento que ele tinha e o contato que ele tinha com Deus. Agora um pouquinho sobre o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes, como eu disse, ele ficou tão impressionado com a capacidade literária de Esdras e o seu extraordinário conhecimento da lei de Deus que o envia para Jerusalém. Aí nós entramos na lição, que é o tópico primeiro, fala sobre isso aqui. Aí, irmãos, a gente vê como que Deus é detalhista. Deus prepara Esdras, desde pequeno, para desempenhar tão grande papel na história do povo judeu. E Deus usa um homem, podemos chamar assim, um gentio, toca no coração desse rei, e esse rei passa a fazer coisas que não eram normais. Se você estudar a lição, você vê esse rei chegou ao ponto de pagar a viagem. Quem quiser voltar para Israel, eu pago a viagem, ainda vou dar tesouro e prata para vocês levar para... Eu vou tirar do meu tesouro e vou dar. Isso é uma coisa extraordinária. Quando o bolso do camarada converte, é porque ele converteu mesmo. Verdade. Você entendeu? Então, o rei Artaxerxes, ele ficou tão impressionado que ele entendeu a necessidade que tinha do povo voltar para Israel, voltar para Judá, voltar para a capital, para Jerusalém principalmente, para poder, a partir dali, a nação começar a ter uma forma de nação, voltar, porque a nação tinha sido destruída, devastada. Artaxerxes envia Esdras para Jerusalém para ensinar a lei de Deus aos israelitas. Olha que coisa tremenda. Ensinar algo que eles tinham que saber. Eles não podiam ter esquecido. A gente não pode esquecer que Deus é nosso Deus, que Jesus Cristo é nosso Salvador, que o Espírito Santo mora em nós, que Ele é o dono do ouro da prata, que Ele é o dono da vida e da morte. Essas coisas a gente não pode esquecer isso. O povo tinha esquecido. Precisou de Deus usar um ímpio, um gentio, uma pessoa que não conhecia Deus, passou a conhecer através de Esdras, e falou assim, olha, vocês podem voltar, quem quiser voltar com Esdras, eu ainda vou dar um dinheirinho bom ainda, vou pagar a viagem, se tivesse avião na cabeça, vocês vão de avião, primeira classe, não é o caso, né? A viagem deles durou 5 meses. 5 meses, aí, obrigado. A viagem, o irmão Leonardo está dizendo que a viagem durou 5 meses. É impressionante como Deus trabalha nos mínimos detalhes. O rei envia Esdras com uma carta e em que o rei Artaxerxes decreta o seguinte, e já estou devendo para o senhor, pastor Scofi, hoje. Primeiro, qualquer judeu que desejasse poderia acompanhar Esdras. Os que fossem poderiam levar ouro e prata que o rei forneceria. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam todos devolvidos. Olha para você ver. Vasos que tinham sido saqueados, levados do templo lá em Jerusalém para a Babilônia. Aquilo que ainda tinha ficado, ele falou assim, pega tudo e leva de volta. O lugar disso é lá no templo, lá em Jerusalém. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Deus. E outro item, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei.
quem trabalhasse no templo não pagaria tributos. Então, quem estivesse no templo não vai pagar imposto de renda. Nem ICMS, nem IPI, nem ISS. Que nós sabemos aqui, que no caso do nosso país, aproximadamente a metade daquilo que você paga em qualquer mercadoria é imposto. Não é uma crítica. Eu estou falando de fatos, e quanto a fato, não há argumento. Por exemplo, um carro popular. Um carro popular, pastor, sou eu que entendo de carro. Pega aí um Onix 1.0, básico, sem ar-condicionado, sem vidro elétrico. Deve estar na faixa de quanto? Eu chuto uns 40 mil. 40 mil. Dos 40 mil reais de um carro popular, zero, de 15 a 18 mil reais são impostos. É muita coisa. É muito dinheiro. E, aplicando esse raciocínio aqui, eu creio que o Artaxerxes não cobrava esse valor tão alto do povo dele, não. Mas ele tinha tributos. Ele falou assim, ó, quem for trabalhar no templo não vai pagar tributo, não vai pagar imposto nenhum. Para vocês terem mais folga com o seu salário, para se dedicarem melhor. Esse é um pensamento que eu tenho. E Esdras poderia nomear regentes, ele deu Esdras direito de nomear regentes e juízes para trabalharem conforme a lei de Deus. E para encerrar, Esdras louvou a Deus, agradecido, né? A gente recebe de Deus e muitas vezes a gente não é grato a Deus na proporção que a gente recebe. Por exemplo, muitos dormiram ontem e não acordaram hoje, nós estamos aqui vivos. A nossa família está, apesar de toda a luta com a pandemia que nos cercam, eu creio que os irmãos que estão aqui e muitos que estão nos assistindo podem louvar a Deus por isso. Deus tem nos preservado com vida. Esdras louvou a Deus porque entendeu claramente que o rei Artaxerxes estava sendo usado por Deus para abençoar o povo de Judá, o povo de Israel. Eu termino por aqui, meu pastor, meu professor, e devolvo para o senhor. É uma lição tremenda, irmãos. A vontade que você tem de ficar falando o tempo todo, mas nós temos ver os irmãos também. Creio que já falei mais do que eu podia e devia. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós, motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui nesta manhã juntamente com os irmãos. Na verdade, o pastor Jorge trouxe uma boa palavra. Nós queríamos que ele continuasse até o fim. Né, pastor Scofield? Mas, todavia, nós temos que falar. Falar não é fácil, como o pastor Jorge disse. É muito difícil. Mas vamos dar aqui a nossa parcela de cooperação para essa lição tão rica, que é esse trimestre que nós estamos estudando sobre a reconstrução aí de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, né? Bem, irmãos, aqui nessa lição, nós vemos que o rei, como o pastor disse, ele tem um interesse muito grande de que os judeus viessem conhecer, ou melhor, aprender novamente, reaprender a lei do Senhor. Por quê? Eu acredito que, como Ciro e Dário, Artaxerxes, ele conhecia também a história dos seus antecessores, né? Dos reis que veio antes. Então ele chega à conclusão de que tinha que ensinar novamente o povo judeu a palavra de Deus. Porque ele não está enviando Esdras para ali por um acaso. Eu vou enviar Esdras. Não. Ele chega a essa conclusão. Eu acredito que os comissários que de tempos eles provavelmente enviavam ali em Jerusalém, eles viram a mistura
do povo judeu com outras nações. E que a reconstrução daquela nação se tornaria impossível. Então ele envia Esdras com esse intuito de estar ensinando para aquele povo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o norte para a vida daquele que serve a Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, meus irmãos, não tem como nós servir a Ele. Não tem como. E era o que estava acontecendo ali em Jerusalém, como o pastor disse. O povo, ele se misturou de uma tal maneira que os filhos, o pastor até falou aqui de Esdras, tratando os casamentos ilícitos, que os filhos daquelas mulheres, eles não conseguiam falar a língua judaica. Ele não conseguia. Quando eles colocaram eles diante do sacerdote para falar, eles não conseguiam. Não tinha jeito. Por quê? Porque a mistura era tão grande, e não só nesse fato. No fato da prática cultural. Porque uma vez que aqueles homens casaram com mulheres pagãs, eles aprenderam também a cultura daquelas mulheres. A idolatria, né? Provavelmente a feitiçaria e práticas pecaminosas que não eram lícitas ao povo de Deus. Então, quando Esdras chega e vê aquela situação, a Bíblia diz que ele laçou a mão no cabelo da sua cabeça e começou a arrancar o cabelo da cabeça e da barba. Tamanha era a angústia e a preocupação de Esdras em ver o distanciamento da lei de Deus que aquele povo estava. Então aí, ele começa a orar a Deus. E a Bíblia diz que caiu um temor tão grande no meio daquele povo, que eles propuseram por si só mudar de vida. Quando Esdras começa a pregar a palavra e fazer a oração sobre aquela nação novamente, eles então caem em si e começam a enxergar o tamanho do seu pecado. Por quê? Porque eles não conheciam a palavra de Deus. Mas quando o conhecimento da palavra de Deus chega, e que Esdras começa a ensiná-los, que Esdras começa a orar a Deus, a buscar a Deus juntamente com aquele povo, o arrependimento veio. E há práticas em nossas vidas, meus irmãos, que há um preço muito alto para nós podermos apartar delas. Há um preço muito alto. Renunciar não é fácil, mas quando veio a palavra de Deus sobre aquele povo, eles renunciaram às suas práticas, porque Esdras, pastores, ele estava revestido de uma autoridade tão grande. O rei Artaxerxes deu Esdras uma autoridade muito grande sobre aquela nação, como o pastor Jorge começou a falar, né? A autoridade sobre as economias, sobre as contribuições. Mas ele deu uma autoridade tão profunda que Esdras tinha autoridade tanto para prender quem não obedecesse e até mesmo matar quem não obedecesse. O rei Artaxerxes diz, está escrito aqui em Esdras capítulo 7. Então Esdras estava vestido de uma autoridade muito grande. Então quando ele chega diante daquela nação, ele vai capacitado por Deus, ele vai orientado por Deus, ele vai calçado na autoridade divina. O rei dá a ele essa autoridade. Então, porque às vezes, a gente até por falta de compreensão, eu quero dar uma pincelada aqui, às vezes a gente quer tratar de assuntos que a gente não tem autoridade, né? E aí vira escárnio. Mas Esdras não. Se Esdras chegasse ali, eu vim aqui, né, resolver o problema de vocês, não. Ele não chegou ali assim. Ele tinha uma carta, né?
Ele tinha uma carta, ele tinha uma autorização de uma autoridade superior para que ele viesse colocar as coisas ali em ordem. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente vê na internet as pessoas falando de pastores, as pessoas falando de líderes, de presidentes. Mas eles estão revestidos de autoridade. E a gente tem que conhecer isso, né? Às vezes, quando a gente vai fazer um comentário aqui, a gente vai embora preocupado. Meu Deus, será que eu falei menos? Será que eu falei demais? Por quê? Porque não é só chegar e pregar, né? Tem autoridade. Então, Esdras, ele vai para ali dessa maneira, ele vai vestido de autoridade. Ele vai vestido, né? Por quê? Porque lá em casa, quem manda, primeiro, Deus, o pai, a mãe, né? Não é o filho que manda na casa. Não é o filho. Tem hierarquias, irmãos. Hoje tem muita gente sofrendo por não compreender o que aconteceu aqui com Esdras. Né? Tem muitas pessoas sofrendo por isso. Ele acha que ele pode dar palpite em qualquer área da igreja. Ele dá palpite na vida do porteiro, ele dá palpite na vida do conjunto, ele dá palpite na vida do irmão. E não é assim. Esdras tinha essa carta de autorização para ir ali. E quando ele vai, a coisa funciona. Deus derrama poder. Deus derrama o arrependimento no coração das pessoas, porque a palavra não é só pregar e as pessoas vão arrepender. Não é assim. Tem que haver um mover de Deus. E é o que houve ali. Então essa lição ela é muito rica, nós temos muito que aprender com Esdras, né? Era um homem de uma capacidade intelectual muito grande, como o pastor disse, mas era um homem temente a Deus. E quando ele abriu a boca para falar a palavra de Deus, quem escutou, irmão, temeu. Temeu. Exemplo de homem, né? Exemplo de homem que obedecia às autoridades, exemplo de homem que obedecia a Deus, exemplo de homem que trazia a lei de Deus consigo, porque também não adianta só pregar e não viver. Ele tinha todos esses requisitos. Era obediente, sabia o que estava falando, mas vivia o que estava falando. E quando ele abriu a boca, o avivamento desceu, né? O avivamento caiu. Por quê? Porque ele estava inteirado, ele estava completo para aquela obra. Né? Ele estava completo. Ele estava debaixo de autoridade terrena, debaixo de autoridade divina e capacitado, vivendo aquilo que pregava. Então, eu deixo aqui esse pequeno comentário. Eu sei que o tempo ele é muito curto, senão não vou deixar o pastor Scofield falar, mas eu agradeço pela oportunidade. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Muito bem explanado o que é o motivo da lição. Amados, eu, no subsídio bibliológico, eu salientei aqui uma frase: a lei revela a vontade de Deus para a conduta do seu povo. Então era o que faltava no povo de Israel, né? Aprofundar mais na lei, no Torá. Eu fiz algumas anotações aqui, baseada no que Roosevelt Shedd coloca, a lei mosaica, o Torá, que significa a lei moral que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. A lei revela a vontade de Deus quando a conduta do seu povo. Esta lei, nos dias atuais, são: Ele nos escolheu. Ele não pode suportar o fato de você escolher outro Deus. Foi o que o pastor colocou aqui. É singular, não é Deus, é um Deus. Ele é o Criador. Ele nos escolheu. Ele não pode suportar o fato de você escolher outro. Agora vai o raciocínio desse que vos fala.
Ele nos comprou por seu próprio sangue. Sendo assim, não consegue tolerar que nós acredite ser dono de si mesmo, ou que pertença a esse mundo. Então a gente não pode ser egoísta, né? Eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero, não. Não se trata disso. A gente está sob o sídio, sobre a orientação, sobre as vistas do Deus Altíssimo. Davi coloca, se eu tiver o mais profundo abismo, ele está me vendo. Quando eu estava nas entranhas da minha mãe, ainda, nos primeiros batimentos cardíacos, uma célula ainda, ele já me conhecia. A todos nós. Uma observação. Este zelo que nos mantém próximos de Cristo, seja também consolo para nós, pois Ele nos ama tanto a ponto de se preocupar com o nosso amor. Podemos ter certeza de que Ele não irá tolerar que nada nos prejudique e nos protege de todos os nossos inimigos. É bíblico. Ai daquele que tocaram dos meus pequeninos. Dando sequência ao raciocínio, o que possamos ter graça nesse dia para manter nosso coração em sagrada pureza. Somente para o nosso amado com zelo sagrado, fechamos os olhos para toda fascinação do mundo. O mundo traz muita coisa linda, muita coisa que nos leva a escolher e às vezes até duvidar do caminho a seguir, que é a lei de Deus. Eu estou fazendo um estudo sobre o livro de João, e eu estou sempre parando, e eu parei no versículo 3,16, capítulo 3, versículo 16. Lutero diz que ali é um mini evangelismo. Esse versículo, ao raciocínio de Lutero, é um mini evangelismo. Evangelismo é levar boas novas. Então, capítulo 3, 16 de João, capítulo 3, versículo 16 de João, nos leva a esse raciocínio. É o amor puro de Deus. Ele deu o seu Filho único. Morreu na cruz, foi humilhado, escarnecido na hora da crucificação de Deus. Quando ele passava levando a cruz, muitos balançavam o rosto assim, para um lado, como quem disse, era o Messias? Era? E está desse jeito? Uma morte de cruz, aquela humilhação, flagelado, todo rasgado, todo açoitado, cuspiam. Não é assim, pastor? E ao ponto de ele estar na cruz ali, alguém virar e falar assim, né, Deus, desce daí. Que humilhação maior do que essa? Sobre ele estavam todos os pecados, de Adão até os dias futuros. Por isso é que quando ele disse, Deus meu, por que me abandonastes? Deus não abandonou o Filho. Deus, sobre ele estavam todos os pecados. Por essa razão, Deus não ama o pecado. Então, a lei, quando Esdras leva essa lei, ele fez revigorar a memória. Olha, o caminho é esse. Foi como Deus disse para Josué, não vá para a esquerda nem para a direita, que eu estarei contigo. Então siga o caminho certo de ser cristão, de ter a palavra como bula, né? Ou bússola, para indicar o caminho. Vou fazer uma comparação, que a bússola sempre aponta para o norte, é a cabeça da cruz. Aquela cruz onde Cristo foi crucificado, flagelado, né? Então, a palavra é a lei.
E ela está conosco todos os dias. Eu vou transferir agora a palavra para o pastor Jorge, que estará dando o encerramento, fazendo oração e a bênção apostólica. Eu agradeço a você que compartilhou conosco nesta manhã, nessa lição. Tenha um bom dia, na paz do Senhor. Eu quero falar sobre um tópico aqui que eu acho, irmãos, de tantas coisas que tem nessa lição, e a cada domingo a gente se depara, ao longo da semana a gente vai estudando, vai lendo, se depara com a riqueza. No tópico terceiro, a palavra de Deus deve ser ensinada. Número 1, Deus ordenou que sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Fez o tabernáculo. Olha o que diz aquela lição. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Por que isso, irmãos? Além da leitura, do estudo da palavra de Deus nas sinagogas, especificamente aos sábados, ou durante todo dia, que era o dia que eles guardavam para buscarem mais a Deus, para lerem a lei de Deus, ou na sinagoga, nos seus lares, Deus instituiu que a cada 7 anos eles se reunissem para haver um estudo amplo e profundo. Ou seja, quem não estudou, quem não cumpriu a tarefa de casa ao longo desses anos, vai ter mais uma chance aqui de passar por uma sabatina. Vamos pensar aqui no nosso caso aqui. Nós não estamos tendo festas nas nossas congregações, nas nossas igrejas, por motivos claros, que é a pandemia, né? Não pode ter aglomeração, então você não está tendo festa de de oração, festa de adolescente, de jovem. Aqueles seminários que nós temos aqui a cada ano de missões, seria agora em setembro, seria no fim de semana passado. Foi tudo cancelado. E está correto, nossa diretoria nos instruiu assim, eles estão zelando pela saúde dos membros e cumprindo as orientações das autoridades competentes para tal. Mas era como se a cada 7 anos, pastor Scofield e irmão cooperador Leonardo, Deus falou assim, ó, faz um seminário aí, faz uma escola bíblica aí, entendeu? Chama todo mundo, fala com eles para eles ler mais, parar de preguiça, estudar e fazer perguntas para os escribas, para os sacerdotes, e traz dúvida, e vão debater. Um amplo estudo. A cada 7 anos isso era feito. Fora aquilo que era feito no dia a dia. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, Atos 15, 21, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo, convocação solene a cada 7 anos. Tremendo. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe aos irmãos que estão aqui no templo. Deus abençoe o pastor Scofield. Obrigado, pastor Scofield, pela condução tão firme e segura. O Leonardo, sempre acrescentando muito, um homem estudioso, um servo de Deus. Eu quero ficar de pé com meus irmãos aqui e fazer uma oração, terminando. No Senhor que nos abençoe. Nessa oração eu quero incluir, fazer um pedido. A minha família está viajando. Isso, minha filha primogênita mudou para a cidade de Barra do Garças, divisa entre Goiás e Mato Grosso. E tá muito quente, lá é muito quente. E meu cunhado, minha esposa e minha filha saíram ontem de madrugada, estão quase chegando no local, porque eles pararam uma cidade chamada Goiatuba para poder dormir e seguir viagem. Que Deus possa protegê-los. Oração nunca é demais, irmãos. Nunca é demais. E não tenha vergonha de pedir oração. Isso, está lembrando aqui que fez 8 anos de casado. Amém? Amém? Uma linda história de amor que você está vivendo com a irmã, né? Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos
pelo privilégio de, como servo do Senhor, como pessoas que te conhecem, têm o Senhor no coração, conhecer no sentido assim de ter sido agraciado, de alguém ter pregado algum dia para nós, e nós termos aceitado a Jesus e caminhamos com o Senhor a partir de então. Nos abençoe, Senhor. Abençoe cada irmão que está assistindo em seu lar. Eu tenho certeza que foram muitos pedidos de oração que foram feitos, meu Deus. Os irmãos têm feito isso, eu acho isso interessante. Semana passada, teve um irmão que pediu, lá dos Estados Unidos, era um irmão que de fala hispânica, ele era um irmão, certamente, ou panamenho, ou hondurenho, ele escreveu em castelhano, e a gente tentou aqui, conseguiu entender, que pediu oração para a sua família, um problema de câncer que ele estava enfrentando, de tão longe ele assistindo, e creu que o Deus que nós servimos, que é o Deus que ele serve, tem poder para curar, para transformar a vida das pessoas. Nos despeça em paz, dá-nos um almoço abençoado, uma tarde na tua presença, e à noite possamos estar aqui, a partir das 18 horas, para adorar o Senhor, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor vive e reina para todo sempre. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmãos amados, com o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade, seja com toda a igreja. Vão em paz, Deus os abençoe, e todos possam dizer amém? Amém? Amém. Glória a Deus. A tua palavra é abrigo seguro que vida nos traz. A rocha dos séculos, bem firme alicerce, é terra e verás. Feliz quem sobre ela edifica sua casa, tormentas ela vencerá, não vacilará. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de